O item 117 trata das contas de Americana do exercício de 2015. O processo esteve na pauta do dia 21 de novembro deste ano, ocasião em que o julgamento foi adiado para viabilizar sustentação oral. Na sessão seguinte, o patrono da defesa ocupou a tribuna para defender a regularidade das contas e o processo foi retirado de pauta para uma nova análise à luz dos argumentos trazidos a esta Câmara. Também lembro que, na ocasião, a defesa trouxe memoriais de julgamento que foram ofertados a todos os julgadores. Houve ampla oportunidade para o exercício do direito da defesa. Os autos retornaram à ordem do dia no dia 5 de dezembro último, oportunidade em que, mesmo reconhecendo o elogiável esforço do senhor prefeito para equilibrar as contas, proferi meu voto pela emissão de parecer desfavorável, por entender que a extrapolação do limite de gastos com pessoal, sem a devida recondução no prazo estipulado na Lei de Responsabilidade Fiscal, compromete a matéria. Na ocasião, o eminente conselheiro Dimas Eduardo Ramalho pediu vista do processo por uma sessão. O item retorna agora a julgamento e eu reitero meu voto pela emissão do parecer desfavorável, mas ouço com atenção o voto do eminente revisor. Senhor presidente, senhora conselheira revisora, senhor procurador, em sessão do 5 de 12 de 2017, a excelentíssima senhora conselheira substituta, doutora Silva Monteiro, proferiu o voto pela emissão de parecer desfavorável às contas da Americana de 2015. Em seu voto, a eminente conselheira reconhece e enaltece os inúmeros esforços e providências regularizadoras adotadas pelo atual prefeito diante da situação caótica que se encontrava o município, demonstrando zelo com o erário público e que certamente produzirá efeitos positivos futuramente. Todavia, concluiu pela emissão de parecer desfavorável e aponta aspectos. Primeiro, resultado orçamentário e financeiro deficitário, despesa com pessoal acima do limite legal, recolhimento suficiente de encargos sociais regulares quanto à aplicação de recursos de administração pública ao réu de multa de trânsito. De fato, quando analisamos a conta fatiada por exercício, o quadro desenhado para o ano 2015 mostra-se bastante complexo. Os aspectos contábeis revelam que a Prefeitura Americana encontra-se em situação bastante difícil no aspecto financeiro. Um déficit equivalente a 234 dias de arrecadação. Aumento do saldo de dívida ativa, aumento do endividamento de curto prazo e déficit de execução orçamentária não amparada pela legislação anterior. Resta evidente que essa condição não foi ocasionada pelo então prefeito, que assumiu a prefeitura apenas em janeiro de 2015, em mandato tampão, já em situação financeira difícil. No entanto, e sem prejuízo do reconhecimento do esforço que desprendeu para a regularização, não vejo, nessa instância, como emitir um parecer técnico favorável. Primeiramente, porque, nesse momento, o Tribunal de Contas emite parecer técnico, retratando a situação fática das contas da prefeitura. E, sem dúvida, haverá outra instância que analisará futuros documentos e futuras explicações que constará novamente de uma eventual futura abordagem. E, segundo, porque, mesmo tendo herdado a prefeitura com déficit financeiro e orçamentário altíssimo e tendo realizado diversas ações para regular finanças, o déficit financeiro alcançou 234 dias de arrecadação, muito acima do tolerado por essa Corte. Não obstante, acompanho a relatora nesse ponto, entendo que algumas falhas restaram justificadas ou podem ser relevadas. A primeira dela é o inadimplemento de encargos sociais. Mesmo tendo sido o voto vencido, de acordo com o posicionamento que prevaleceu na sessão plenária de 1 de 11 de 2017, os municípios que tivessem aderido ao parcelamento de previdenciários teriam essa situação providenciária considerada regular. Ora, no caso, conforme fiz o SDG 235 de 2017, a Prefeitura aderiu ao Programa Federal de Parcelamento e, portanto, regularizou a situação, ainda que fora do exercício, razão pela qual entendo que essa falha pode ser superada. Entendo também que possamos afastar a falha no tocante ao gasto pessoal. Em 2015, no início, o prefeito herdou a administração com assustadores
71,14% de gasto com pessoal. Nos termos do artigo 23 da Lei Fiscal, já considerada a hipótese do artigo 66 do mesmo diploma, a Prefeitura deveria conduzir a despesa do pessoal ao limite de 54% nos 4 quadrimestres seguintes. Pois bem, no 4º quadrimestre da despesa com pessoal, que foi herdado com 71,14%, chegou ao percentual de 55,79%, próximo do limite. Todavia, vê-se que, apesar de ter diminuído aproximadamente 15% de despesa, ainda ficou matematicamente acima do limite máximo permitido. Contudo, excepcionalmente, entendo que a falha pode ser relevada nesse caso concreto, tendo em vista o resultado final alcançado, pois, consultando os dados de acompanhamento das contas da Prefeitura Americana de 2017, verifico que já se encontra dentro do limite legal, 53,02. Se, por um lado, o esforço de redução do gasto pessoal não foi suficiente para conduzir dentro do prazo do quadrimestre, por outro lado, a situação peculiar que se contou o prefeito ao assumir o mandato tampão, mais de 70% de gasto com pessoal, num período de crise financeira, queda de arrecadação, somado ao resultado final de 55,79%, no 4º quadrimestre, com enquadramento ao limite máximo do exercício seguinte, 53,02%, indicam que as medidas adotadas pela Prefeitura Municipal foram suficientes para a correção da distorção. Diante do exposto, acompanho a senhora relatora pela emissão de parecer favorável, contra o americano, de 2015, considerando, no entanto, sanada a falha relativa ao quadro pessoal e recolhimento de cargos sociais. É o voto. Em discussão, o senhor relator acompanha parcialmente a relatora na questão de pessoal, né? E de previdência. A de previdência, a nossa jurisprudência tem sido clara, né? Ficaria apenas o desequilíbrio orçamentário como causa de rejeição. Infelizmente, nós temos que decidir agora, né? Porque esse é a última sessão, não há outro caminho. Porque, veja, se nós superarmos a questão de pessoal, e eu acho que o conselheiro está certo, que devemos superar, por uma razão até pouco explorada, inclusive pela defesa, porque parte significativa do pessoal eram funcionários estáveis que foram demitidos e que a Justiça anulou a decisão administrativa da Prefeitura. Portanto, o número, os valores de pessoal aí estão, de uma certa forma, não digo comprometidos, mas eles estão questionáveis, porque não houve por parte da... Eu imagino o que seja para uma administração demitir concursado. É um caso em extremo, né? E a Prefeitura fez, e acabou tendo que voltar atrás por uma decisão judicial, o que é muito natural, imagino. Portanto, por este motivo maior, embora não haja possibilidade de se avaliar com a profundidade qual foi o tamanho do impacto que isso ocorreu, mas como a diferença ficaria, portanto, pequena, como o conselheiro Dimas acabou de colocar, eu acho que este ponto poderia ser resolvido. A questão da previdenciária, eu também acho, eu tenho opinião, fui voto favorável e eu acho que está resolvido. Fica apenas a questão deficitária. A questão do déficit, o conselheiro colocou bem os números de dias que estão comprometidos com esse déficit, né? Mas, no caso específico, o déficit sofreu uma grande queda pelas medidas tomadas. Eu não sei se seria possível a conselheira, o que Vossa Excelência acha a respeito da questão do déficit, que é o único ponto, não é, conselheiro? Presidente, a gente
três cabeças pensam melhor que uma, né? Eu realmente tinha um quadro bem difícil para essas contas. O voto do conselheiro Dimas trouxe uma nova reflexão. E é um caso excepcional. Realmente, aqui a gente não está avaliando contas que regularmente se olha. Essa questão que ele trouxe de pessoal, né, de encargos, claro, no meu voto também é no mesmo sentido. Eu acolho inteiramente. Acho que não há nem o que se discutir. O Pleno já resolveu essa questão. A questão do déficit é grave, sim, né? E também tem mais a questão das despesas de pessoal, né, que foi, para mim, o ponto mais grave das contas, é ele não ter reconduzido, não ter conseguido reconduzir as despesas de pessoal para o limite que a lei exige. O doutor Dimas trouxe, nesse trabalho dele, já essa nova situação que ele já está conseguindo reconduzir, né? Então, eu não vejo por que não acompanhá-los. Eu acho que o entendimento é justo, sim, de ser acompanhado. Eu agradeço e acompanho os conselheiros. Conselheiro, é desfavorável? Pelo parecer favorável, nesse caso. Pelo né? parecer favorável. Se retiram os principais pontos que conduziram... É, porque Vossa Excelência, na sessão anterior, tinha falado muito da questão pessoal. Pessoal. Né? Resolvido e isso, Vossa Excelência entende que pode ser favorável. O conselheiro Dimas concorda? Eu analisei essa conta, senhor presidente, analisei profundamente. Esse tribunal que vê caso a caso, eu debrucei sobre os números da Americana, do mandato tampão e as providências posteriores. E cheguei à conclusão que você poderia afastar duas razões muito grandes em relação aos apontamentos. Mas havia ficado aquele prazo grande de dias, né, do déficit. Então, eu pergunto à eminente conselheira se ela está revendo o voto dela para dar parecer favorável. É nessas condições, se a gente vai afastar os três principais itens, que são o déficit, a questão da recondução e a questão da previdência, aí o meu parecer se torna um parecer favorável. Bom, eu vou acompanhar a conselheira, então. Eu também acompanho, mas não tiro toda essa questão de excepcionalidade, viu, conselheira? Porque excepcionalidade no seguinte sentido. A matéria é analisada sobre o enfoque da gestão. Então, nós não estamos abrindo um precedente para um ou para outro. Em situações que isso ocorrerem, a gente agirá da mesma maneira. Sabe por quê? Porque senão pode parecer, o termo excepcional dá a impressão que estão abrindo uma porta de um assunto que não se tratou nos outros. Mas nos outros não teve essa situação. Não teve demissões anuladas pela Justiça. Entendeu? Então, eu concordo com Vossa Excelência. E, nesse caso, também, nós tivemos, inclusive, a participação do presidente da Câmara, que assumiu o período da gestão, né? É um caso... O presidente não quer falar a palavra excepcional. Não. Eu diria um caso específico. Específico, está certo. Específico. É. E essa corte, senhor presidente, senhora conselheira, senhor procurador, senhor diretor, ela tem que analisar o município entendendo toda a movimentação daquele município. Quer dizer, e a sequência disso, mesmo hoje, tem problemas, evidentemente. É. Mas, se analisarmos os acontecimentos daquele município, eu acompanho Vossa Excelência. Muito bem. Cumprimento o voto da conselheira, cumprimento igualmente o belíssimo trabalho do conselheiro Dimas. A minha contribuição foi meramente aqui na hora. E encerro aprovado o voto da conselheira. Continua Vossa Excelência com a palavra.